Olá, tudo bem? Eu sou a Pamela, sou enfermeira do SESC Mato Grosso e hoje eu vim trazer um assunto para as mulheres. Um assunto que a gente fala muito, que é muito ouvido e ainda não chegou ao ouvido de todo mundo, né? Então é importante que nós traçamos e conversamos ainda mais sobre esse assunto. É um assunto para trazer uma informação simples, mais didática para vocês e incentivar a procurar fazer os exames todos os anos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre câncer de mama e câncer do colo do útero. Visando o Outubro Rosa, né, essa data que vem para incentivar as mulheres a fazer esses exames, é importante também que a gente entenda o porquê da importância desses exames. Porque não basta só a gente ir e fazer, tem que entender a necessidade, né? Então hoje eu vim aqui para trazer para vocês realmente o porquê, como que a gente pode fazer, o que precisa, quais os sinais, os sintomas, tá bom? Então a gente vai começar com o câncer de mama. O que é o câncer de mama, né? Assim como todos os outros tipos de neoplasias, o câncer resulta numa proliferação incontrolável das células. São células anormais, são células doentes, que surgem em função de alterações genéticas, sejam elas hereditárias ou adquiridas, por exposição a fatores ambientais e também fisiológicos. Esse processo gera células anormais que se multiplicam e formam os tumores, né? O que a gente chama de câncer. Essa doença também acomete os homens, porém é rara e apresenta 1% total dos casos da doença. Quando a gente fala de 1%, a gente acha que é muito pouco, né? Mas existe uma população masculina aí com uma incidência até alta de morte para a população masculina de câncer de mama. Então, ao contrário do que a gente pensava de que os homens não teriam, eles têm a incidência menor, mas ela existe e precisa ser tratada também. Para a gente entender, a gente tem que entender como que o nosso seio ele é formado, né? Então, ele é formado por glândulas, as glândulas mamárias, que são divididas entre lóbulos e bulbos, tá? Então, as glândulazinhas, as mesmas que produzem o leite durante a amamentação. As glândulas se comunicam entre si através de ductos, que são esses canaizinhos, assim, essas redes, que transportam leite até o mamilo. A maioria dos tumores cancerosos são provenientes dos ductos mamários. Normalmente, eles estão localizados nesses canais que levam o nosso leite para a criança, tá? Então, como que a gente consegue entender a importância do câncer de mama, da mamografia, dos exames preventivos? Através das estatísticas. Então, quando a gente fala de estatística, a gente assusta, mas é através dela que a gente consegue entender a quantidade de pessoas que desenvolvem esse câncer e o quanto é importante nós estarmos ali para tratá-lo, fazer o diagnóstico precoce. Então, estimativa de novos casos no triênio de 2020 a 2022, 66.280 novos casos no Brasil. É um número muito alto. Esses dados são do Instituto Nacional de Câncer, então é importante que a gente olhe porque é uma estimativa alta. Isso visando a detecção precoce, né? Sem contar aí com a pandemia que veio, que atrapalhou muito essa detecção. Então, pode ser que esse número seja um número subestimado. Então, é importante que a gente procure observar se realmente como que tá, se você está fazendo o exame, se as mulheres ao seu lado já fizeram o exame, se a sua colega de trabalho já fez, se está dentro da faixa etária para fazer. Então, é importante a gente observar isso. O número de mortes em 2017, que é um dos últimos dados que nós temos, foram de 16.927 mortes, tá? Sendo 16.724 mulheres e 203 homens vítimas do câncer de mama. Então, para quem acha que homem não tem e não morre, tá aí a estatística que a gente vem trazendo. É um número muito alto para uma população masculina de um câncer que, teoricamente, é um câncer feminino, né? Então, é importante que a gente observe porque os homens têm e morrem também dessa doença. Então, quais são os principais sintomas? Como que eu vou saber que eu tenho um câncer de mama?
Primeiro, o principal sintoma é sentir o nódulo, né? Normalmente ali na palpação a mulher sente que não tá normal, aí ele vai aparecer aquele tumorzinho que é o nódulo, vai palpar e vai sentir aquela coisa que não existia antes, tá? Então, ele vai ter uma consistência mais branda, globuloso, definido, ou não também. Então, tem os casos que também que não tem forma, é irregular, então é importante que a gente apalpe. Outros sintomas mais comuns e que a gente fala muito é o edema cutâneo, que é semelhante àquela casca de laranja, né? A gente pega a laranja, ela tem aquela pele, a casquinha um pouquinho mais enrugadinha e uns furinhos. O edema cutâneo causa isso na nossa mama. Nossa mama vai ficar com o aspecto de uma casca de laranja, então mais enrugadinha, não é normal, é para ser um seio mais liso. Por mais que seja uma mulher mais idosa, a pele vai ser um pouquinho mais lisinha, não vai ter esses furinhos, então é importante a gente observar isso. Retração ou abaulamento mamário. O que é retração? É a retração do bico, da nossa auréola. Normalmente ela inverte para dentro, ela retrai para dentro da mama. Então o bico que seria para fora, projetado para fora, ele vai estar ficando invertido para dentro da mama. Então isso é um sinal e sintoma. Algia, que é a dor, né? Dor no seio, não tô no período menstrual, não tô para menstruar, não acabou meu período menstrual e eu tô sentindo essa dor no seio, peraí, tem algo errado, preciso procurar ver o que é. Hiperemia, que é a vermelhidão, a coloração diferente, tá? É importante a gente observar. A inversão, descamação ou ulceração do mamilo, então se você está criando alguma lesão na região da auréola do mamilo, ou até mesmo no seio, alguma lesão que não existia, que surgiu, que vem com secreção ou não, tá? E aí a secreção também é um sinal e sintoma, então se você não tá amamentando, tá saindo secreção do seu mamilo, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso ver o que é. Essa secreção tem cheiro, essa secreção tem coloração, é importante a gente observar isso aí. E os linfonodos axilares palpáveis, o que são os linfonodos? É aquelas glândulas que nós, quando a gente tem dor de garganta, a gente sente aqui, apalpa e tá aumentada essas glândulazinhas, tá dolorida. Nós temos essas glândulas em várias partes do nosso corpo. E nas axilas nós temos, normalmente quando tem um tumor, alguma doença, nessa região, esses linfonodos das nossas axilas, eles vão estar palpáveis. Você vai apertar e você vai sentir esse linfonodo maior. Então, isso é um sinal e sintoma muito importante para que a gente observe, tá? Agora, como que é feito o diagnóstico de um câncer de mama, Pamela? Como que eu faço? Primeiro, a investigação que vai ser o exame clínico das mamas feito por um profissional, seja ele médico ou enfermeiro. Como que ele vai fazer? Ele vai apalpar o seu seio todinho para ver se ele detecta, se ele sente algum nódulo. Ele vai observar o seu seio também para ver se ele tem alguma irregularidade, se ele está diferente um do outro, se a coloração lá que eu falei de sinais e sintomas para vocês está apresentando, então é importante. Depois que a gente faz os exames clínicos, aí ele vai recomendar ou a mamografia, a ultrassonografia e a ressonância magnética, tá? São os exames mais complementares para a gente detectar se vai ter ou não. A mamografia, ela consegue visualizar nódulos menores que um grãozinho de areia, então assim, algo bem pequenininho, um carocinho de arroz ele já começa a visualizar. Então é importante a mamografia, porque é desconfortável, as mulheres não gostam, mas é através dela que a gente vai conseguir detectar as menores possibilidades de um câncer. Então aquele tumor bem pequeno, aquela casquinha de ovo que vem normalmente, que grande parte das mulheres tem, é através da mamografia que a gente vai visualizar. A confirmação se é um câncer ou não, é feita por meio da biópsia. Assim como todos os outros tipos de câncer, a biópsia é o que tem de mais importante. Você vai fazer a punção da biópsia e ali na lâmina a gente vai conseguir visualizar se aquela célula daquele tumor é uma célula doente, uma célula cancerosa ou não, tá? Então essa é a forma da gente detectar. Como é feito o diagnóstico, né? O câncer de mama pode ser detectado desde as fases iniciais em até grandes casos. Então, aumenta a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com as taxas de sucesso maiores. Então, quanto antes nós detectarmos um câncer de mama,
melhor vai ser a nossa taxa de evolução da doença, né? De melhora, de prognóstico bom. Então, quanto antes a gente detectar, menos problemas nós vamos ter lá na frente. Todas as mulheres, independente da idade, devem ser estimuladas a conhecer o seu corpo para saber o que é e o que não é normal na nossa mama. Então, quem que vai saber se tem alguma alteração? Esse mês eu tinha um nódulo, mês passado eu não tinha um nódulo, quem que vai conhecer? É você. Então, essa é a importância de você se tocar. Ah, eu preciso, como que eu vou fazer esse toque? Tem um jeito correto? Não tem um jeito correto. Você vai apalpar uma vez ao mês, de preferência que não seja no período que você tá, no período menstrual, né? Antecedente ao período menstrual ou pós o período menstrual, 2, 3 dias depois. E uma semana antes do período menstrual, porque é normal que as nossas mamas fiquem um pouco mais doloridas nessa fase. Mas antes disso, durante uma vez ao mês, você precisa se tocar. Então, eu vou apertar, vou palpar, ver, opa, isso aqui não existia mês passado, esse mês está aparecendo, o que que é? Então, vou procurar uma investigação clínica, tá? E a mamografia, Pamela, isso é uma dúvida muito grande, porque a ultrassom, quando a gente vai desde nova no ginecologista, o ginecologista vai solicitar essa ultrassom. A mamografia, a gente tem um período, uma idade, uma faixa etária correta para ser feita. Por que precisa dessa idade? Porque nós temos, nossa mama, assim como nós, ela envelhece. Então, quando é uma mama muito jovem, ela é uma mama de uma mulher de 30, até 40 anos, ainda é uma mama muito jovem. Então, ela vai ser densa. Nós vamos colocar no aparelho e o aparelho não vai visualizar, porque vai ficar todo branquinho, porque é uma mama jovem. Ela tem um tecido de gordura mais forte, ainda não é um tecido mais amolecido. Então, a gente não vai conseguir visualizar. Então, a mamografia ela é recomendada pelo Ministério da Saúde de 50 a 69 anos, tá? E pela Associação de Mastologia, ela é recomendada a partir dos 40. Por isso que tem casos de mulheres que fazem a partir dos 40 e tem mulher que faz a partir dos 50 anos. Desde que esteja entre essas duas faixas etárias, é importante que a gente faça a mamografia regularmente, tá? Então, além do que mais, quando a gente faz mamografia muito cedo, além de estar exposta à radiação, que é uma radiação muito baixa, mas nós ficamos expostas, que é uma radiação que não faz mal, mas aí você começa a fazer o exame muito cedo, então isso lá na frente pode ter algo, tá? Além disso, a gente pode ter os falsos positivos ou os falsos negativos, né? Como eu disse, é uma mama muito densa, nós não conseguimos visualizar muita coisa. Mas lá na frente, a partir da idade correta, a gente vai conseguir visualizar. Vou mostrar para vocês a diferença de uma mama densa e uma mama não densa. Não sei se vocês conseguem visualizar. A mama densa é uma mama branca. Você pode ver que a imagem dela é uma imagem totalmente esbranquiçada. Então, ali a gente não consegue visualizar se tem um nódulo ou não. Já uma mama não densa, ela vai ser mais transparente, vai ser mais sólida. Qualquer coisinha que a gente identificar ali, a gente vai conseguir visualizar. Então, até uma mulher que fez uma cirurgia, grandes casos, né? A gente vê no consultório, uma mulher que fez uma cirurgia e lá na imagem aparece o ponto que ela deu nessa cirurgia, nessa mama. Então, através da mamografia na idade correta, nós conseguimos visualizar bem melhor do que numa mama muito densa. Como eu disse para vocês, fica tudo muito esbranquiçado, nós não conseguimos visualizar nada. Não dá para saber o que é um tumor e o que não é um tumor. O que é uma glândula mamária ou o que não é uma glândula mamária. Entendeu? Fica tudo muito ruim para visualizar. Então, quais os fatores de risco para a gente desenvolver um câncer de mama? Primeira coisa que a gente tem que entender, nós temos 3 tipos de fatores de risco. Fatores genéticos hereditários, que nós não conseguimos mudar, então não tem o que fazer com esses fatores, nós já nascemos com ele. Fatores de história reprodutiva e hormonal, que nós adquirimos ao longo da nossa vida, e fatores ambientais e comportamentais. Então, são esses 3 tipos de fatores de risco que vai influenciar no desenvolvimento ou não de um câncer de mama. Fatores genéticos e hereditários, que nós não conseguimos mudar. História familiar de câncer de ovário, é um histórico muito forte, é um fator de risco muito avançado para câncer de mama. Casos de câncer de mama na família, principalmente em mulheres antes dos 50 anos. Então, aquela tia, avó que teve câncer de mama aos 45, aos 46, aos 40,
precisa ser investigado e você vai investigar ele ainda mais cedo do que o normal, tá? História familiar de câncer de mama em homens. Então, família que tem câncer de mama em homem, ele é muito raro, mas ele existe. Ele existe e ele tem uma incidência muito alta, né? Como eu mostrei para vocês. Então, família que tem, mulheres que têm familiar masculino com câncer de mama, é um fator de risco altíssimo. Esses são fatores de risco hereditários e genéticos que nós não conseguimos mudar. Infelizmente, a gente não consegue. Mas aí a gente entra ali nos fatores de história reprodutiva e hormonal. Aí a gente talvez consiga mudar alguma coisa. Primeira menstruação antes dos 12 anos é um fator de risco, mulheres que menstruaram muito cedo. Não ter filhos também entra como um fator de risco por conta da questão hormonal, da amamentação, que é um fator de proteção. Então, tudo isso influencia. Primeira gravidez após aos 30 anos, porque ela já entra como uma gestação de risco, né? E já é uma gestação que pode vir a desenvolver mais problemas ou não também, mas ele entra como um fator de risco. Menopausa após os 55 anos, que nós chamamos de menopausa tardia, né? Essa mulher demorou muito para entrar na menopausa, então ela também entra como um fator de risco. Uso de contraceptivos hormonais, isso é um fator que nós conseguimos mudar, né? Que são os usos dos anticoncepcionais ou algum método hormonal para não concepção. Então, também é um fator de risco. E ter feito reposição hormonal, principalmente por mais de 5 anos. Eu entrei na menopausa, eu tenho todos os sintomas da menopausa, os fogachos, a questão hormonal, a falta de libido. Eu usei por muito longo tempo, mais de 5 anos, a reposição hormonal. Então, ele também entra como um fator de risco. Assim como ele é um fator muito grande para quem já tem histórico familiar de câncer, que faz reposição hormonal, não é tão recomendado. Precisa ser avaliado com o seu médico, conversado, dosado o prós e o contra dessa reposição hormonal. Então, é importante também a gente falar disso. Agora, fatores ambientais e comportamentais. Esses são os fatores que nós conseguimos mudar de qualquer forma, né? Não interessa, se você tiver um hábito de vida saudável, você não vai ter esse fator de risco. Então, obesidade, sobrepeso são os principais, tá? Para todos os tipos de câncer, principalmente se essa obesidade e esse sobrepeso vir após a menopausa. Por quê? Quando a gente entra na menopausa, toda a cascata hormonal, nosso ciclo hormonal se modifica e ali a mulher tem mais a tendência de engordar por conta dos hormônios, bagunça tudo. Então, principalmente se ele vir esse sobrepeso após essa fase, né? Ou nessa fase. Sedentarismo, que é o que a gente fala para todas as doenças. Infelizmente, quem é sedentário tem propensão de ter mais doenças. Isso é claro. Isso é claro em todos os tipos de nossas doenças, né? Ingestão irregular do álcool e tabaco. Esse aí também, gente, não tem o que a gente discutir. São fatores comportamentais que estão ligados a todos os tipos de doença. Se nós formos pesquisar, praticamente todas estão ligadas ao tabaco e ao álcool, né? Tem um fator de risco maior. Então, para hipertensão arterial, para diabetes, para câncer, para tudo, a gente tem um fator de risco muito grande para quem fuma e para quem bebe. Não é o álcool socialmente, é o álcool um pouco mais excessivo. Então, tem esse fator de risco muito grande. Mas nós também temos fatores de proteção, não somente fatores de risco. Graças a Deus aí a gente tem um fator de proteção muito bom, né? Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis. Olha que coisa boa. Praticar atividades físicas, alimentar-se de forma saudável, manter o peso corporal adequado, principalmente aquele peso, aquela gordurinha que a gente tem na região abdominal, é muito importante. O aleitamento, o fato de nós amamentarmos, ele entra como um fator de proteção. Então, mulheres que amamentaram até os 6 meses têm um fator de proteção um pouquinho melhor. Então, é importante. Isso não quer dizer que se ela não amamentou, ela vai desenvolver um câncer de mama. Não, só quer dizer que ele entra como um fator de proteção também, tá? E realizar o toque das mamas regularmente, que é o que a gente fala, se tocar, né? Saber como tá o seu corpo, saber se tem alguma coisa diferente, saber se conhecer, né? É nós que temos que nos conhecer, saber o que tem de irregular no nosso corpo.
E aí a gente fala mais uma vez da importância do toque, né? Não tem jeito certo, não tem como, ai, Pamela, eu preciso começar fazendo caracol, eu preciso fazer zigue-zague. Não, gente. Importante é você se tocar, independente da forma que você toca. Desde que você toque toda a região da sua mama, que você veja certinho a simetria, se ela tá tamanho diferente, como que tá. Isso é importante, independente da forma. Se você vai começar com caracol, se você vai fazer zigue-zague, se você vai apalpar fazendo rodinha, não interessa, desde que você faça. Até porque, 95% dos casos de câncer de mama podem ser curados desde que detectados da forma precoce. O quanto antes nós detectarmos, menos chances a gente tem e a menor a incidência para a morte, né? Então é importantíssimo que a gente se conheça, se toque e faça os exames regulares. Então essa é a dica chave de ouro, né? Que eu falo para vocês. Mas e aí, Pamela, o que eu devo procurar no exame do toque? Primeira coisa que a gente vai procurar é endurecimento, né, da mama. Essa mama tá endurecida, ela tem caroço, tumor, né? Isso é a primeira coisa que a gente vai visualizar, vai procurar. Eu tenho algum tumor? Peraí, não tenho? Ótimo, beleza, tenho. Como que ele tá? Ele tá evoluindo? É assim mesmo? O que eu vou fazer? Procurar um exame? Mudança no contorno da mama. Cada mulher vai ter uma mama de um jeito, né? Ninguém tem o seio, todas as mulheres têm o seio igual. Mas e aí, você conhece o seu seio? Ele é daquela forma, ele tá mudando o contorno de um dia para o outro? Peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso observar. Desconforto ou dor em uma única mama, né? Então, meu lado direito tá doendo, o lado esquerdo não tá doendo. Então, peraí, por que o direito tá doendo? Eu preciso procurar ver o que é. Secreções, né, que é o que a gente fala, você expressou o mamilo, apertou o mamilo, você não tá amamentando, tá saindo secreção, é um sinal de alerta, eu preciso procurar isso aí. Mudanças no mamilo, né, a retração, a inversão dele, quando ele entra para dentro, que a gente chama, que ele retrai, né, que o biquinho para fora, o biquinho já não tá mais para fora e ele tá retraindo para dentro, então isso é um sinal. E alterações da pele, o que eu vou procurar? A casca de laranja, se ele tem um aspecto de casca de laranja, se tem lesão, se tá vermelho, se tá coçando, se tá com ferida, tudo isso eu vou observar. Então esse é o que você precisa procurar quando você vai olhar a sua mama, quando você vai fazer o toque. Então esses são os sinais que a gente precisa procurar. Olhei, opa, não tem nada? Maravilha, não tô na idade de fazer mamografia? Perfeito. Agora, não tem nada, mas eu tô na idade de fazer mamografia e eu não fiz mamografia, vamos procurar um médico para fazer o exame, tá bom? Essa é a regrinha de ouro. Como eu falei para vocês, não tem técnica, né? Vocês só vão somente realmente tocar e procurar essas coisas que eu disse para vocês e observar. Agora, Pamela, como que é o tratamento? Gente, tratamento é o que eu falo para todas as doenças. O tratamento ele vai ser individualizado. Você, com a sua equipe médica, com a sua equipe multidisciplinar, vai decidir qual vai ser o melhor tratamento. Algumas mulheres vão fazer hormonioterapia, não vão fazer quimioterapia. Outras mulheres vão fazer as cirurgias e não vai precisar fazer quimioterapia, ou vai fazer radioterapia, não vai fazer cirurgia. Isso aí quem vai decidir é a sua equipe, de acordo com o que o seu corpo está apresentando, levando em consideração que você é um ser biopsicossocial, então tem que pensar nas suas crenças, nos seus valores, na sua religiosidade, o que você acredita, o que você não acredita. Então tudo isso você vai sentar e conversar com a sua equipe médica. Então é importante que a gente tenha essa noção, que nem todo tratamento vai ser igual. E o que aconteceu com fulana não vai acontecer com Beltrana, é totalmente diferente. Então a gente precisa ter esse link de saber que cada tratamento é de uma forma, tá? Mas os mais comuns são a quimioterapia, a radioterapia, também as cirurgias e a hormonioterapia. Então, quem vai decidir vai ser a sua equipe realmente e vai também depender do estadiamento dessa doença. Se você foi diagnosticada no início, no meio, já mais avançado, então tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Uma coisa que eu digo para todo mundo, que é muito importante, gente, não é porque eu faço o autoexame da minha mama todo mês que eu não preciso fazer uma avaliação com um profissional. Não. Preciso, obrigatoriamente, uma vez ao ano, fazer uma avaliação com um profissional.
Seja ele o ginecologista, seja ele o médico do seu postinho, que você vai todo ano fazer a sua rotina de exames, seja ele uma enfermeira que dá consultoria de amamentação ou uma enfermeira do postinho de saúde, precisa ser avaliado esse seio, tá? Uma vez ao ano. Porque são os profissionais que eles vão conseguir identificar bem melhor, vão ter aquele tato ali para saber realmente se tem alguma diferença. E são eles que vão solicitar os exames, que vão te orientar e vão fazer o tratamento, o diagnóstico da forma mais correta. Então, ele não exclui, o autoexame das mamas não exclui o diagnóstico e uma avaliação clínica, tá? É importante uma vez ao ano, obrigatoriamente. Mamografia, a gente orienta a cada 2 anos, se aquela mama não teve alteração. Então, eu fiz, não tive alteração. Vou fazer ano que vem de novo? No seu exame, todos os exames, ele vem orientado. Recomendado repetir o exame a cada 2 anos. Recomendado repetir o exame ano que vem. É recomendado fazer uma ultrassom para ter um complemento. Então, porque um exame complementa o outro. Então, isso tudo vai vir no seu exame, o médico vai te indicar. Mas, normalmente, é a cada 2 anos, tá? Que se faz uma mamografia. E aí, o questionamento que eu quero deixar para vocês é: quando você fez a sua última mamografia? Mulheres que estão aí dentro da faixa etária dos 40 aos 69 anos, quando que você fez a sua última mamografia? Já fez esse ano? Se não fez, vamos lá, que dá tempo ainda, a gente precisa correr atrás, precisa ir atrás de fazer. Pamela, não estou em idade de fazer mamografia. Fez ultrassom? Passou no seu ginecologista, passou num postinho de saúde, solicitou ultrassom, fez ultrassom, tem alguma coisa alterada? Se não tem, vamos acompanhar, não precisa acompanhar. Tudo isso é importante, mas a gente só vai conseguir ter esses dados, né? Esses dados clínicos, se nós procurarmos uma unidade de saúde. Então, é a única forma da gente ter esse diagnóstico, tá bom? Então, sobre câncer de mama, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora, a gente vai falar de um outro assunto que é muito cobrado também, e nós também temos um pouquinho de receio, vergonha de falar ou de fazer o exame, porque é um exame um pouquinho mais constrangedor, né? Que é o câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero, gente, ao contrário do que todos os outros cânceres, ele é um único câncer que nós conseguimos travar, parar na população, extinguir da população para sempre. Porque é um câncer que a única causa deste câncer é um vírus sexualmente transmissível. Então, se é um vírus sexualmente transmissível, nós conseguimos eliminar ele. O câncer do colo do útero, ele só existe por conta do HPV, que é o papiloma vírus humano. É aquele vírus que ocasiona umas lesões que parecem verrugas na região genitália, tanto masculina quanto feminina, porém no homem ele só causa verruga, né? Na mulher ele causa o câncer do colo do útero. Então é importante a gente observar a nossa região genitália, saber o que tem diferente, mas ele é o único causador. Não necessariamente eu vou precisar ter a verruga para eu ter o câncer do colo do útero. Grande maioria das vezes nós não apresentamos os primeiros sinais, que é a ferida da verruga, realmente nós não apresentamos, e aí sim apresentamos ao longo do tempo um câncer do colo do útero, tá? Esse vírus ele vai infectar tanto pele, mucosas, tanto ânus, vagina, essa região perianal, garganta, boca, céu da boca, os grandes lábios, então é importante tudo isso aí. Então, normalmente ele ocasiona essa verruga nesses locais, tá? Mas não necessariamente pode ter a verruga, como eu falei para vocês. Eu trouxe aqui uma imagenzinha do nosso aparelho reprodutivo da mulher, né? Então, nós temos ali a vagina, a tuba uterina, o endométrio, que é o nosso útero, o miométrio, que é a parte interna do nosso útero, que é quando a gente escama quando está menstruando, e embaixo o nosso colo do útero, bem em contato com a vagina. Quando nós mulheres temos relação sexual, é o nosso primeiro contato entre o pênis e a vagina, entre o pênis e o colo do útero. É nesse canal. Então ali o pênis consegue tocar o nosso colo do útero e infectar ele se tiver alguma doença. Então ali que ocasiona o câncer do colo do útero. Ele vai lesionar esse colo. Ele vai fazer feridas escamosas. Essas feridas, ela evolui tanto do primeiro estágio até o 4º estágio, até que ela vira um câncer.
É muito fácil da gente detectar, porque é através do exame citopatológico, mas ainda é muito pouco falado, né? A gente tem muito tabu ainda, muita vergonha de fazer, porque é um exame muito desconfortável, não é um exame legal, mas aí é o único exame que a gente consegue detectar. Infelizmente, é o único. E como eu falo para vocês, das estatísticas, né? Em 2020, nós tivemos de estimativa 16.500 novos casos de câncer do colo do útero. No ano de 2018, nós tivemos 6.526 mortes. É muito grande. E ele é responsável por 311 mil óbitos por ano, sendo a quarta causa mais frequente de câncer, de morte por câncer em mulheres. Então, é um número muito alto. Então, nós precisamos ter esse olhar atento. Pamela, qual que é o fator de risco para eu ter um câncer de colo do útero? Primeiro, relação sexual sem camisinha. Isso aí a gente abre porta para vários precedentes de várias doenças. Então, se você já teve uma relação sexual sem camisinha alguma vez na sua vida, pode ser que você tenha o vírus e não saiba. Pode ser que ele esteja latente no seu corpo e você não desenvolveu a doença. Ou desenvolveu e ainda não foi detectado. Então, é importante a gente realizar esse exame. Início precoce de atividade sexual em múltiplos parceiros, porque você se torna mais exposto a ter o vírus e a ter a doença. Tabagismo, como eu falei para vocês, ligado a vários outros tipos de doenças. Uso prolongado de pílulas anticoncepcionais e relações sexuais sem preservativo. Então, esse é o ápice, né? É o principal causador do câncer do colo do útero. Então, qual que vai ser os sinais e sintomas dessa doença? O câncer do colo do útero é uma doença de desenvolvimento muito lento. Lembra que eu falei para vocês que pode ou não desenvolver? Pode apresentar sintomas que não apresenta sintomas na fase inicial, então ele demora a apresentar esses sintomas. Nos casos mais avançados, ela vai começar a evoluir com um sangramento vaginal intermitente, então ele vai e volta aquele sangramento fora do período, os famosos que nós achamos que é escape, então estou no meio do meu ciclo, apareceu um sangramento. Peraí, tem alguma coisa errada. Sangramentos após relação sexual é muito importante também que a gente fala. Então, após relação sexual, tá tendo algum sangramento, é um sinal de alerta. Porque o câncer do colo do útero ele vai se desenvolver uma lesão, uma ferida lá no nosso colo do útero, até ele desenvolver um câncer propriamente dito. E aí, quando a gente vai ter a relação sexual, que vai tocar o colo do útero, lembra que eu falei para vocês que a relação toca, durante a relação o pênis toca o nosso colo do útero? Quando toca ali, vai sangrar. Então, após a relação, a mulher vai ter um sangramento. Então, esse é um dos sinais mais importantes. Mas não necessariamente todas as mulheres vão sangrar, né? Secreção vaginal anormal e dor abdominal associada a queixas urinárias e intestinais. Gente, quando já chega nesse estágio de ter esses sintomas, é porque a doença já está muito evoluída. Essa mulher não está fazendo um exame preventivo, ela não fez todo ano, está 2, 3 anos sem fazer e aí está apresentando esses sinais. Normalmente é aí que a gente consegue ter ideia que possa ser, se a mulher não fez o exame. Então, é importante que a detecção e o exame todos os anos, né? Então, qual que é o diagnóstico? O diagnóstico é um único só, citopatológico do colo uterino, ou conhecido como preventivo, ou conhecido como exame da mulher, ou conhecido como CCO. Ele tem vários nomes, dependente da região que você mora, ele tem os nomes diferentes, tá? Esse é o exame que a gente vai fazer. Quando nós realizamos esse exame, tem uma lesão suspeita no colo do útero, tem uma ferida suspeita, normalmente o médico indica você fazer um outro exame que chama colposcopia, né? Que ele também vai realizar no colo do útero, o médico vai conseguir visualizar com colposcópio, que é como se fosse uma lupa, que ele vai conseguir visualizar aquela célula que tem no seu colo do útero, aquela lesão. Se aquela lesão tem visualmente alguma chance de ser ou não um câncer. E depois, como todos os outros tipos de câncer, uma biópsia, tá? Então, a biópsia é precedente para a gente ver se essa célula é uma célula cancerígena ou não. Então, como que é feito o exame preventivo? Porque esse é um exame que é gratuito, a gente encontra no SUS, em todas as unidades de saúde e de atenção básica. Então, no postinho de saúde, perto da sua residência, você vai lá, eles têm o exame para fazer. Pode ser que ocasionalmente o município não esteja fazendo o exame, ou ocasionalmente o postinho
não está fazendo o exame, mas é o exame que você faz no postinho de saúde. E é o mesmo exame de quando você vai na rede particular, no ginecologista, o ginecologista vai realizar esse exame também, tá? Ele é a melhor forma de detectar as alterações iniciais, aumentando os melhores condições de prognóstico com tratamento precoce. Com esse exame, nós ainda podemos detectar algumas doenças sexualmente transmissíveis, como a tricomoníase, que é também um vírus que nós nos contaminamos através da relação sexual, que ocasiona um mau cheiro, tem um aspecto amarelado, meio bolhoso. Então, também a gente consegue detectar através do preventivo, e também algumas doenças como vaginoses bacterianas, que são vaginas próprias da nossa vagina, são bactérias próprias da nossa vagina e que elas proliferam de acordo com a imunidade, quando a gente usa muita calça jeans. Quem mora aqui na nossa região de Cuiabá, é tudo muito quente, Mato Grosso muito quente, então nós usamos muita calça jeans, muita roupa apertada. Aí a imunidade cai, também pode ocasionar algumas vaginoses, como candidíase, gardnerella, que são comuns. E aí nos consultórios, grande parte das mulheres já teve ou vai ter alguma vez alguma dessas vaginoses. Não são sexualmente transmissíveis porque são fungos próprios da nossa vagina, tá? Esse exame é recomendado que seja feito uma vez ao ano em mulheres a partir dos 25 anos de idade, ou então que já tiveram relação sexual. Pamela, eu tive relação sexual com 16 anos, eu sou obrigada a fazer? Gente, é obrigada a fazer. A partir da primeira relação sexual, nós já orientamos, porque quanto antes a gente educar essa mulher e ensinar ela o que tem de normal e o que não tem de normal na região genitália dela, e ela observar secreção, coloração, sinais e sintomas, menos a gente vai ter chance de desenvolver. Então, é através da educação em saúde, é através da explicação que a gente vai conseguir travar essa doença, né? E da detecção precoce, tá? Então, como que é feito esse exame, Pamela? O que eu preciso fazer? É um material que vai ser coletado do colo do útero, a enfermeira ou o médico que for fazer o exame, ele vai introduzir um aparelhinho, que é um espéculo. Esse aparelhinho é de acordo com o seu tamanho estrutural do seu corpo, então nós temos PMG, o tamanho do aparelho, então a gente vai introduzir o aparelho, vai abrir esse aparelho para conseguir visualizar o colo do útero. Visualizando o colo do útero, ali nós já conseguimos ver se tem uma ferida, se tem uma lesão, se tem uma secreção diferente que não está normal, se tem um odor, se não tem um odor. Então, através só do olho, de bater o olho, nós já conseguimos visualizar. Dali, a gente vai coletar uma secreçãozinha com uma espátulazinha, que chama espátula de Aires, e depois com uma escovinha a gente vai coletar de dentro do colo do útero e vai passar numa lâmina. Esse é o exame do preventivo. Ele não dói, algumas mulheres têm um pouquinho de desconforto, como se fosse uma cólica menstrual, mas a grande maioria das mulheres não vai sentir nada. Ele vai fazer o exame, ela vai sentir só um desconfortozinho, porque ele não dói, é só um incômodo, realmente como se fosse uma cólica, tá? E esse é o único exame que a gente vai detectar o câncer do colo do útero. E quais são as condições para nós fazermos o exame? Primeiro, a mulher ter tido relação sexual alguma vez na vida dela, não estar menstruada, porque senão a gente não vai conseguir visualizar o colo, nós vamos visualizar somente a secreção da menstruação, então não é essa a intenção, tá? Não pode fazer ducha vagina, quem tem o costume de lavar, isso é algo que não é orientado. Os médicos ginecologistas já trazem vários estudos que mostram que as mulheres que fazem duchas vaginais, que têm o costume de lavar dentro da vagina, não é recomendado, porque ali a gente retira toda a nossa flora protetora. Então, você fica mais suscetível a ter infecção quando você lava por dentro. Ah, Pamela, mas eu uso sabonete íntimo por dentro. Não, gente, não é orientada. Essa recomendação, tem vários estudos que já mostram que não é essa a recomendação. Então, água, sabonete é só na parte externa da nossa vagina, nunca do lado de dentro, para você não retirar as bactérias protetoras. Também não é recomendado que a mulher esteja em uso de cremes ou pomadas por mais de 48 horas. Então, a gente orienta, tá usando creme? Vamos esperar aí de 3 a 4 dias para a gente conseguir coletar o exame. Porque senão eu vou coletar somente o creme que está naquele colo do útero. Eu não vou conseguir coletar a secreção dela, que é o que nós precisamos visualizar na lâmina, né? Então, também é importante. E não ter relação sexual por mínimo 48 horas antecedentes ao exame também.
porque senão aquele colo pode estar um pouquinho inflamado da relação, ou pode ter a secreção também do sêmen do homem. Então não é essa a intenção de nós coletarmos o CCO, é para coletar a secreção da mulher e as células ali dentro do colo do útero, tá? E aqui eu trouxe para vocês uma imagem de como que a gente vê o colo do útero, como que nós conseguimos visualizar. Bem em cima ali onde é o colo normal, é a imagem do que nós vemos quando a gente coloca o aparelho. Então o enfermeiro, o médico vai visualizar aquilo ali, ó, um colo rosinha, branco, rosinha, brilhoso, ele não tem uma secreção muito esbranquiçada, ele não tem nenhum aspecto de lesão, ele não tem nenhuma ferida. É isso que nós esperamos visualizar no exame. É isso que precisa ser do seu colo do útero, né? Nesse aspecto normal. Aí, lembra que eu falei para vocês que para ele chegar num câncer, ele passa por 4 estágios? Então, aí a gente vem os estágios das lesões, né? Lesão de baixo grau. Então, aqui nós vamos visualizar uma lesão de baixo grau. A gente já consegue ver que ela tem uma feridinha bem no centro do colo, no orifício. Ali a gente já consegue visualizar uma secreção um pouquinho mais diferente. Ele não tá rosinha, brilhoso, ele tá opaco. Então, tudo isso a gente visualiza, tudo isso nós avaliamos. Aí ali, depois a gente já vem uma lesão de alto grau. Tá vendo que ele já tá mais esbranquiçado, o rosinha já se perdeu totalmente. A gente consegue visualizar várias lesões nele. E lá em cima, um câncer propriamente dito. E aí a gente já vem com um câncer do colo do útero já exposto, né? Que muitas vezes, de bater o olho, a gente já consegue prever que o resultado vai vir como um câncer do colo do útero. Então, lembrando, né, que são lesões ocasionadas pelo vírus do HPV. Então, ele vai passar por estágios. Quanto antes a gente detectar essa lesão, quanto antes for feito o exame e ver ali que tem uma lesão de baixo grau, eu vou fazer o tratamento conforme a orientação médica e eu não vou desenvolver o câncer. Agora, eu não fiz o exame, eu não tive o diagnóstico, eu não tratei, ele vai evoluir. Ele evolui lentamente, mas também quando ele evolui, gente, passa de um estágio para o outro muito grave. Então, aí, com metástase, perde grande parte das mulheres também que demoram a tratar, pode vir a perder o útero. Hoje em dia a gente tem cada vez mais meninas muito jovens tendo a detecção do HPV e do câncer do colo do útero. Então é importante que a gente faça essa prevenção. Além dessa prevenção com o exame do citopatológico preventivo, hoje nós também temos a evolução das vacinas, né? Que já tem introduzido no calendário vacinal obrigatório das crianças a vacina do HPV, para meninas e para meninos. Ah, Pamela, se eu dar a vacina para o meu filho, quer dizer que eu estou estimulando ele a ter relação sexual a partir dos 9 anos? Não, gente. A intenção da vacina é que ela funciona melhor nessa faixa etária que nunca teve relação sexual, que nunca teve contato com o vírus. Depois que a gente tem contato com o vírus, é mais difícil dessa vacina fazer o efeito necessário. Então é importante que a gente faça no calendário, é obrigatório no calendário vacinal já vem instituído já. Normalmente quando instituiu a campanha, essa vacina dava nas escolas, entre 9 e 14 anos, são 2 doses, né, que essas crianças vão tomar, para lá na frente, quando ela ter a primeira relação sexual dela, ela já estar mais prevenida de desenvolver o HPV. Então é importante que a gente faça essa vacina, que a gente inclua nas nossas crianças e quebre o tabu também de achar que é só que é uma forma de você instigar. Muito pelo contrário, né? É uma forma de você prevenir que essa criança desenvolva a doença lá na frente. Qual que vai ser o tratamento? É a mesma coisa do câncer de mama. O tratamento é individualizado, ele precisa ser feito de acordo com a necessidade daquela mulher, visando que ela é um ser biopsicossocial, precisa ter o cuidado, mas a grande maioria das vezes se faz. Quando está em lesões iniciais, eles fazem a cauterização, né? Que passa o laser ali, cauteriza aquela lesão, retira aquela lesão precursora de câncer, acompanha 2, 3 anos essa lesão para ver se ela vai vir a evoluir ou não. Ah, como que eu acompanho? Através do preventivo. Como que eu detecto precocemente? Através do preventivo. Como que eu faço para diagnosticar? Através do preventivo. Não tem como correr.
Infelizmente ou felizmente, né, esse é o único exame que a gente detecta ainda o câncer do colo do útero e nós conseguimos evoluir e visualizar com eficácia aquela lesão. Então isso que é importante, que nós conseguimos olhar e ver, fazer o exame, ter noção de que precisa e incentivar as mulheres. Graças a Deus, hoje a gente vem incentivando cada vez mais. É um trabalho de formiguinha, pouquinho em pouquinho. Você fala para sua mãe, a sua mãe incentiva a sua filha, a irmã. Então é importante que nós incentivamos as nossas mulheres a fazer o exame obrigatoriamente todo ano. Ele é obrigatório, todo ano é necessário que nós façamos. Então é importante que a gente faça e que tenha o diagnóstico o quanto antes, tá? Essa mensagem que eu queria trazer para vocês, eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem também, de uma colaboradora do SESC, e eu espero que vocês gostem, que vocês tenham aprendido um pouquinho, né, com a informação, porque é através da educação em saúde que nós vamos conseguir passar a informação e diminuir as incidências dessas doenças. E a saúde da mulher, a mulher tem a tendência de se cuidar mais, né? Só que ainda assim existem aquelas mulheres que não têm, que têm o preconceito, que têm o medo, até o medo do diagnóstico, medo de descobrir algo. Então nós, através da educação em saúde, nós conseguimos alertar, falar um pouquinho, mostrar como que faz, para que faz e a importância. Tá bom, gente? É isso aí. Muito obrigada. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês um pouquinho, viu? E se você não fez os seus exames ainda, vamos correr que ainda dá tempo de realizar, tanto o preventivo quanto a mamografia. E todo ano eu sempre fui a ginecologista. É uma coisa que é sagrado para mim, era ir a ginecologista uma vez por ano. E aí eu fui na minha ginecologista e como ela era a única médica que eu faço o acompanhamento, era, na ocasião, né, a única médica com quem eu ia uma vez ao ano para fazer esse acompanhamento, eu pedi para ela, falei, por favor, verifica tudo que é possível, porque minha mãe está com câncer, já em estado terminal e eu não quero surpresas. Daí ela faz o exame, encontra um nódulo na mama e a gente verifica que não era nada grave e tudo mais. No final de 2017, eu fico nervosa, né? E aí, no que eu fico nervosa, eu sinto que dou uma empelotada e a hora que eu passo a mão, porque eu senti dor, eu passo a mão, né, aqui, eu sinto do lado esquerdo um nódulo. Fiquei preocupada, só que o nódulo, ele apareceu quando eu estava nervosa e ele sumiu. Liguei para minha ginecologista, ela já me indicou para ir direto para o mastologista. Aí eu liguei para o mastologista, liguei para vários na época e assim, como era véspera de Natal, o que me atendesse primeiro estava bom. Eu consegui uma consulta no dia seguinte, aí eu fui, ele virou para mim e falou assim, olha, aparentemente não é câncer, não tem nada na literatura que daria um embasamento para câncer, porque não dói, câncer não some, né? Teoricamente não tá, ele apareceu porque você ficou nervosa, mas vamos acompanhar. Retornei 2 meses. Alguma diferença? Falei, nada. Tá sentindo dor? Falei, não tô sentindo. Aí ele procurou e falou assim, nossa, tá bem escondido, né, e tudo mais. Falei, mas não é nada não preocupa que não deve ser nada, mas vamos continuar acompanhando. Você volta daqui mais 3 meses. Aí, aquela história, no trabalho você começa a se envolver, eu não voltei dali 3 meses. Né? Isso era janeiro, eu não voltei, eu vou voltar em novembro, final de novembro. Final de novembro, eu volto, e aí ele falou assim, mas por que você sumiu? Né? Você tinha que ter voltado e tudo mais. Falei, doutor, nunca é nada, nunca não tem nada na literatura que dê embasamento científico para ser câncer. Aí eu não voltei, eu me dei umas férias do senhor. E aí ele falou assim, tá aí ainda? Eu falei, tá. Ele falou, não podia estar, Célis. A gente vai ter que fazer olhar com mais cuidado com relação a isso. Eu acho que eu chorei tanto aquele dia e tudo mais, mas eu consegui fazer os exames. Eu fiz os exames às vésperas do Natal. E aí eu passei, no fazer o exame da ressonância e tudo mais, já vi que tinha diferença na reação da médica, porque eu sempre fazia com a mesma médica, ele pedia para fazer os exames com a mesma médica, porque tem o olhar da médica, com o histórico passado e tudo mais. E aí eu vi que ela estava diferente, fiz perguntas, ela não me respondeu, mas eu senti uma diferença. Aí todo mundo falou assim, não, é porque você está cismado e tudo mais. Passou Natal, passou Ano Novo.
9 de janeiro, eu fui buscar o resultado da ressonância. Do PET scan levava mais uns dias. E aí eu fui buscar o resultado do exame da ressonância. E no estacionamento, eu lembro como se fosse hoje, né? Tinha um quadro de quando eu era menina, que minha avó escreveu, ela copiou, ela desenhou e fez uma cópia do quadro, eu não sei de quem é a coisa, mas disse o quadro, a frase era assim, mais ou menos assim, a história era mais ou menos assim: quando você viu só suas pegadas na areia, porque eu te peguei no colo, né? Aí eu sentei no carro, falei, não vou abrir, eu falei, não consigo não abrir, eu vou abrir. E aí a hora que eu pensei nessa fala, eu falei assim, me pega no colo para eu poder carregar e caminhar nessa jornada. Eu já tinha perdido minha mãe, e aí eu falei assim, seja o que eu não aprendi com o câncer da minha mãe, que eu aprenda com o meu. Mas me pega no colo para eu poder caminhar. E aí, a hora que eu abri o exame, estava dizendo que tinha um nódulo, alguma coisa que tinha que fazer. Aí fomos fazer a punção, porque ainda estava em dúvida se era ou não, no seio não achou nada, mas aqui já diziam que podia ser, né? Aí fez a punção, e a punção deu que era câncer, né? Mas o médico não acreditou no resultado, e ele pediu para outro laboratório rever o exame da punção. E aí a gente reviu o exame da punção e deu que era câncer. Não tinha mais dúvida que era metástase num câncer. Bom, aonde está o câncer? Né? Nisso, a gente falou assim, não vamos esperar o resultado do PET scan. A gente vai tirar teu seio. A gente mexeu, não podia ter mexido na axila, que é a metástase, a gente mexeu, então agora a gente tem que correr muito contra o tempo. A gente vai tirar teu seio, deve ser um câncer oculto, e a gente vai tirar teu seio porque não consegue achar. Bom, em resumo da conversa, quando eu vou entrar para a sala de cirurgia, minha irmã conseguiu chegar com o PET scan, e aí verificou-se que o câncer estava embaixo do mamilo, e ele tinha 1 milímetro. E foram 6 meses de luta. Nesses 6 meses que terminou a químio, quando eu terminei a químio, e passou para a quimio oral, né, que é o que eu estou atualmente, eu tenho que tomar por 5 anos a quimio oral, acabou praticamente os efeitos. E ele me pegou no colo. Eu continuo no colo dele até hoje. Se você olhar minhas pegadas, meus rastros, não tem rastro meu, só tem dele. Acho que é uma grande lição, né? Como eu disse lá no começo, o que é que eu não aprendi com o câncer da minha mãe, que eu tive que ter um câncer para aprender? Bom, me respeitar, né? Respeitar eu como pessoa, como ser humano, se conhecer, aprender a identificar as diferenças, os detalhes, que era uma coisa que geralmente me passava batido. Falar da doença, para mim, é algo positivo, eu acho que só me fortalece. E também acredito que ajuda as pessoas. Que às vezes um fala assim, mas câncer não dói. Aí eu sempre falo, pensa que tudo que eu tinha não estava na literatura. Os médicos o tempo inteiro diziam, você não está na literatura. E, no entanto, era um câncer. Né? Que o corpo fala com a gente. Nós é que nem sempre paramos para prestar atenção no que o nosso corpo está dizendo. A gente precisa não focar na doença, focar na vida, focar na cura. E ter fé. Seja qual for a sua fé, eu não tenho uma religião definida, mas eu me coloquei no colo de alguém para me carregar e ele me carregou. Eu acreditei que ele ia me carregar e nunca tive dúvida de que eu estaria sendo carregada por ele. Eu acho que, principalmente, no que você acredita, sua mente, você focar nisso, você vai passar.